As crianças que estão aqui podem vir à frente. Vou contar uma história para vocês, que eu acho que vocês vão se assemelhar e saber sobre o que eu estou falando, tá? O Benjamin entrou numa fase agora que vocês devem ter essa fase também. Que quando eu falo para ele falar alguma coisa, para fazer alguma coisa, ele sempre pergunta por quê. E ele fica, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Eu também tive essa fase, quando eu era do tamanho de vocês. E o meu pai falava para eu fazer algumas coisas e eu ficava assim, por quê? Por quê? Por quê? E eu não fazia as coisas que ele mandava fazer. E eu ficava perguntando, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E aí o meu pai um dia chegou para mim e ele falou, filho, vamos fazer um acordo? Primeiro você obedece e depois você pergunta por quê. E aí o papai vai te explicar. Eu concordei, eu devo admitir que eu não sei se eu cumpri muito bem isso ao longo dos anos, mas isso é o que a gente deve fazer. Primeiro a gente obedece os nossos pais, porque a gente confia no nosso pai. Porque ele cuida da gente, porque ele é bom e porque ele nos ama. Depois a gente pergunta por quê e tenta entender o que estava acontecendo, né? Podem voltar para os papais de vocês. Você pode voltar para o seu avô. É? Isso aí. Admito que eu não cumpri muito bem, né, esse acordo. Enquanto eu contava essa história, meu pai estava rindo ali de mim. Meus irmãos, nós vamos ler o Salmo 16 hoje pela manhã. Então abram a Bíblia de vocês, por favor, no Salmo 16. Salmo 16. Não sei quanto a vocês, mas para vivermos fielmente hoje em dia, sermos cristãos verdadeiros, fazermos tudo o que a Bíblia manda, em todas as circunstâncias, é extremamente difícil. É extremamente difícil. Para todas as idades. Para as crianças, para os adolescentes na universidade, na escola, para os adultos no trabalho, na família. Para cumprirmos realmente os mandamentos de Deus, é muito difícil. O Salmo 16 vai falar um pouco sobre como vivermos fielmente hoje em dia, em meio a uma cultura pagã, como vivermos como verdadeiros cristãos, mesmo em meio a sociedades pagãs que não adoram o mesmo Deus e que não têm os mesmos valores que nós. Eu não sei na tradução de você, na minha está escrito hino de Davi, é Miktam de Davi, nós não sabemos exatamente o que significa Miktam, mas provavelmente é hino ou alguma palavra que se associa com cântico ou com hino. Então isso daqui na Ara está traduzido hino de Davi. E esse é um salmo de encorajamento, um salmo de encorajamento. Nos salmos de encorajamento, os salmistas expressam um relacionamento prévio com Deus. E eles então cantam esses salmos para encorajá-los na jornada, para encorajá-los no dia a dia, especialmente enquanto sofrem algumas dificuldades no dia a dia deles. E esse Salmo 16 tem alguma coisa em especial, diferente. Ele está estruturado de acordo com a estrutura que vemos em Josué 12 a 24. Josué 12 a 24 conta da conquista das terras
pelos israelitas e depois da distribuição das heranças das terras para as 12 tribos. E o mesmo formato segue aqui no nosso, a mesma estrutura segue no nosso Salmo 16. Dos versículos 1 a 3, o salmista nega qualquer associação com falsos deuses e ele declara uma aliança somente a Yahweh, ao Senhor. Depois, nos versículos 5 ao 6, o salmista regozija na herança, ou na porção que ele recebe, e as bênçãos provenientes dessa terra estão em mente. Nos versículos 7 a 8, nós enxergamos a presença de Yahweh para aconselhar, instruir e guiar o salmista. Por causa da presença divina, o salmista expressa uma confiança inabalável, assim como os israelitas expressavam quando depois de terem conquistado as terras e distribuído a herança. Por último, nos versículos 9 a 11, o salmista expressa segurança, linguagem primariamente associada à conquista das terras por Israel. Assim como Josué 12, 24 dava instruções ao povo de Deus sobre como eles deveriam viver fielmente na terra nova, em meio a outros povos pagãos, o Salmo 16 nos instrui sobre como vivermos aqui, hoje, como representantes fiéis de Deus, em meio a uma sociedade e uma cultura pagã. Vamos ler com isso em mente, eu quero que nós nos atentemos ao Salmo 16, eu vou lê-lo agora. Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Vamos orar. Senhor Deus, esteja presente aqui conosco, nos dê a compreensão da Tua palavra e aplique, Pai, a Tua palavra aos nossos corações. Nos ajude a vivermos fielmente em todas e quaisquer circunstâncias, louvando o Teu nome, glorificando o Teu nome, sempre e onde é que formos. Em nome de Jesus. Amém. O salmista, então, apresenta a figura do crente fiel e apresenta o padrão de vida para nós. Só um minutinho. E ele, então, apresenta aqui como vive o santo de Deus. Esse texto nos mostra como vive o santo de Deus. E, em primeiro lugar, dos versículos 1 a 4, nós enxergamos o padrão do santo de Deus. Qual que é o padrão de vida do santo de Deus? Como que nós cristãos deveríamos viver? Isso vai ser demonstrado, exemplificando e demonstrando o que o cristão ama e o que ele odeia. Olha só os versículos 1 a 3. Em ti me refugio. E depois, tu és o meu Senhor. E depois, outro bem não possuo, senão somente a ti. O padrão do santo de Deus, o que ele ama, em primeiro lugar, ele exprime um conhecimento e um relacionamento íntimo
com Deus. Deus é o único refúgio dele. Ao contrário dos povos pagãos que correm para outras coisas, que quando tem problemas, correm rapidamente para outros deuses, o cristão se refugia única e exclusivamente em Deus. Aqui provavelmente tem na figura as cidades-refúgio do Antigo Testamento, que eram cidades que davam refúgio e proteção àqueles que cometiam algum erro grave sem querer. Se alguém matasse um irmão por acidente, claro, isso acontecia, eu espero que com mais frequência nesses tempos do que hoje em dia, aquele fulano corria para uma cidade de refúgio e lá ele estava seguro. É o mesmo pensamento que temos aqui. Ao sofrermos qualquer dificuldade ou qualquer coisa, o único refúgio do cristão verdadeiro é Deus. Ele não busca refúgio em mais nada. E depois nós vemos também que o cristão se submete ao senhorio de Deus. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Ele se submete ali, se chama Deus de Senhor. Tu és o meu rei, tu és o meu Senhor. É o único bem do salmista e demonstra novamente um relacionamento com ele. E eu estou falando, e eu vou falar ao longo do sermão, eu vou utilizar o nome de Deus, nome Yahweh, porque ele está presente 5 vezes no Salmo. Só a primeira vez, guarda-me, ó Deus, que ele não fala Yahweh. Mas o restante é Yahweh. Nós já vimos que esse é o nome da aliança pactual de Deus. E os que mencionam isso, que utilizam isso, é porque eles têm intimidade com esse Deus. Os pagãos não chamam Deus por esse nome. Esse nome aparece em primeiro lugar aqui no versículo 2 e depois 5 vezes ao longo do nosso salmo. E então, em terceiro lugar também, o seu bem maior, o que ele ama, ele se regozija na comunhão dos santos, na comunhão e igreja. E outro bem somente não possuo. Depois, no versículo 3, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. O cristão ama aqueles que amam a Deus. O cristão busca se relacionar com eles. Isso aqui é uma referência a relacionamentos fraternal entre irmãos e irmãs e também a igreja de Cristo. O cristão ama a igreja de Cristo. E depois nós vemos o que ele odeia: sacrifício e louvor a outros deuses. Então, no versículo 4, o que o cristão odeia? Sacrifício e louvor a outros deuses. Percebam aqui que há uma distinção clara, nítida, entre o cristão e entre o pagão. Enquanto o cristão corre em direção a Deus, aqui nós encontramos no versículo 4 que o pagão corre em direção a outros deuses. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Essa palavra trocam pode ser traduzida como correm. Nós corremos em direção a Deus, eles correm em direção a outros deuses. E ele então tem uma rejeição e repulsa completa à adoração falsa. Vejam novamente no versículo 4. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Aqui, a figura que vocês têm que ter em mente, e nós vemos isso ao ele mencionar libações de sangue, a figura que vocês têm que ter em mente são me deu um branco aqui na palavra, perdão. São os ritos de adoração aos deuses pagãos, em que eles sacrificavam, muitas vezes até seres humanos, muitas vezes até filhos, bebês, ali a deuses pagãos e ofereciam o sangue a eles. E aqui o salmista está falando, não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. A descrição do sangue derramado é a descrição de sangue derramado a deuses pagãos. Nunca é usada para descrever sacrifício dos israelitas. Interessante isso, né?
Eles nunca utilizam essa mesma palavra para descrever a adoração ao Deus verdadeiro. Enquanto os pagãos oferecem o sangue, oferecem tudo que eles são aos outros deuses, o cristão, ele é salvo pelo sangue de Cristo. E então, as ações desse cristão não serão oferecidas a esses deuses e as palavras desse cristão não serão oferecidas. Olha só, não oferecerei as suas libações, com as ações ele não vai adorar outros deuses e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Com as minhas palavras eu não vou adorar outros deuses. Apesar dele mencionar somente ações e lábios aqui, isso quer dizer o ser todo do crente. Tudo que ele tem, ele não vai se assemelhar aos pagãos em adoração a outros deuses, mas existe uma distinção clara e uma recusa e uma repulsa total do cristão de se assemelhar em ação ou em palavra ou qualquer outra coisa com aqueles que adoram falsos deuses. Meus irmãos, hoje em dia, eu acho que nós nos parecemos muito mais com os israelitas no deserto, que, se vocês lembram, foram libertos da escravidão, saíram do Egito, eles estavam livres agora para adorarem a Deus. Se vocês se lembrem, Moisés foi a Faraó e falou: deixe meu povo ir para prestar-me culto. Os israelitas agora foram libertados do Egito, eles estão livres para adorar a Deus, eles chegam no deserto e olha só o que eles falam em Êxodo 16:3. Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Eles foram liberados da escravidão, eles são livres agora para adorar a Deus, e eles reclamam, e eles desejam voltar à escravidão. E em meio à ignorância deles, eles enxergam que a vida passada deles de escravidão era muito melhor do que a vida que eles têm agora, porque eles estão passando por algumas pequenas dificuldades. Hoje em dia, eu acho muito mais fácil encontrar cristão que se parece muito mais com esses israelitas, que desejam voltar à escravidão, que não percebem a graça, o tamanho da graça que eles receberam de Deus, de serem agora libertos para poderem adorá-lo, e sentam e reclamam: ah, Deus, mas eu estou com fome. Ah, Deus, mas é tão difícil. Ah, Deus, mas você me livrou para quê? Para passar dificuldade? E realmente a vida do cristão é mais difícil. E nós nos esquecemos do que éramos no passado, nós nos esquecemos que éramos escravos do pecado, e nós brincamos com essas coisas, e nós nos assemelhamos ao pagão. Nós buscamos nos assemelhar muito mais a esse pagão que adora falsos deuses do que criar uma distinção clara entre nós. Ah, você pode falar: ah, Jader, mas e a liberdade cristã? E foi mencionado aqui no começo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Qual que é o limite? Até onde que eu posso ir? Meus irmãos, esse é o pensamento errado. Essa é a perspectiva errada. Se você está pensando nisso, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, me desculpe, mas você está tomando leite, você não está pronto para o alimento sólido. Você está com a perspectiva errada do que Deus fez na sua vida. Deus te livrou do pecado para poder adorá-lo. Você está livre agora do seu pecado, da escravidão, para prestar culto a Deus. Você não conseguia fazer isso antes, e agora você consegue. Muitos aqui, acho que a maioria já conhecem um pouco da minha história, do que Deus fez na minha vida. E ao estudar esse texto, eu estava pensando exatamente sobre isso. Teve um período da minha vida em que eu estava buscando relacionamentos cristãos fortes, pessoas que estavam realmente vivendo a vida cristã.
Estava procurando amigos leais às Escrituras para me ajudarem. E eu lembro que eu visitei algumas igrejas, visitei alguns grupos de jovens. E um dia eu estudava no Mackenzie, um dia eu estava chegando no Mackenzie, e aquele mesmo grupo de jovens, eu vi eles no barzinho, tomando várias cervejas, tomando todas ali no barzinho na mesa. Aquilo foi uma decepção enorme para mim. Naquele momento eu estava com um pé para dentro da igreja e com um pé para fora. Eles tinham a liberdade de fazer aquilo? Tinham. Aquilo convinha? Aquilo ali serviu para mim para destruir a minha esperança. Logicamente que eu não estava correto em fazê-lo, mas aquilo me afastou da igreja. Os irmãos aqui que se consideram mais maduros, que se consideram mais velhos na fé, que conhecem mais a Bíblia, que têm um relacionamento mais íntimo com Deus, deveriam prestar atenção a isso. Ao exemplo que vocês dão aos cristãos mais jovens, que são menos maduros. Você tem liberdade, todas as coisas são listas, mas nem tudo convém. Você não deveria ter a perspectiva de até onde eu posso ir, mas sim a perspectiva de como eu posso glorificar Deus ao máximo em todas as circunstâncias. Como que com a minha vida e tudo que sou, que acabamos de cantar, eu posso glorificar a Deus. O verdadeiro cristão ama e se deleita nas coisas de Deus e se repulsa com as coisas dos pagãos ou com as coisas que parecem ser com as coisas dos pagãos. O crente verdadeiro não se mistura na adoração a falsos deuses, nem se assemelha àqueles que o fazem. E nós estamos falando sobre como agir, como obedecer, em quais circunstâncias obedecer, como fazer isso em todas as circunstâncias da nossa vida. Isso requer sabedoria. Isso requer sabedoria. Nem todas as coisas convêm. Então, quando que convém? Quando que não convém? Isso requer sabedoria, isso requer intimidade com Deus. E nós vamos agora ao nosso segundo ponto. O cristão se compromete com Yahweh e com a sua palavra. Dos versículos 5 a 8. O cristão se compromete com Yahweh e com a sua palavra. Percebam que no versículo 5, o salmista faz uma referência novamente a Deus, a Cristo e a seu relacionamento íntimo com Ele. Ele fala, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. O bem cristão, o maior bem do cristão aqui é reiterada. Ele fala novamente que o maior bem dele é com Cristo, é com relacionamento dele com Cristo. Ele é a nossa herança e nosso bem maior. E nos versículos 7 a 8, nós vemos então que esse cristão se compromete também com a sua palavra. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. A palavra de Deus alimenta o nosso espírito e nos torna inabaláveis frente a quaisquer circunstâncias. Nós estamos no livro de Salmos, vocês conhecem muito bem o Salmo 119, o maior salmo desse livro, que fala exclusivamente sobre a palavra de Deus. Alguns daqueles versículos, bem-aventurados, e bem-aventurados significa abundantemente abençoado. Abundantemente abençoado. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Aqueles que andam na lei do Senhor terão bênçãos aqui, nessa terra. Será mais fácil você viver o seu dia a dia, você terá sabedoria para saber o que convém e o que não convém, quando convém e quando não convém. Os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração serão bem-aventurados. O cristão se compromete com Yahweh e com a sua palavra.
E percebam, eu quero mostrar a vocês novamente, eu fiquei um tanto quanto curioso de por que o salmista aqui falar novamente da sua lealdade para com Yahweh, já que ele já demonstrou isso nos versículos 1 e 2. Percebam a ordem das coisas. Nos versículos 5 e 8, ou nos versículos 5 e 6, perdão, primeiro o salmista se compromete, demonstra lealdade novamente a Cristo. E depois ele fala da sua palavra e de obediência e de seguir a sua palavra e de compreender a sua palavra. O comprometimento vem primeiro e depois a obediência é um produto disso. O que nós estamos falando aqui isso daqui não é primariamente, somente sobre a obediência, mas sobre a aliança e sobre lealdade ao senhorio de Cristo. A obediência é uma consequência, é um resultado de uma lealdade, de um relacionamento já estabelecido. E isso é importantíssimo para nós. A sua obediência não depende da sua capacidade intelectual. A sua obediência depende da sua fé no caráter de Deus. Se você não obedece aos mandamentos de Deus, não é porque eu não entendo, não é porque eu não sei, não é porque eu não conheço a palavra, ou isso não faz sentido para mim. Mas se você não obedece à palavra de Deus, se você não se submete a Deus, é porque você não tem fé no caráter de Deus. Você não confia que Ele é um Deus bom para você e que os mandamentos dele são bons para a sua vida e que você será bem-aventurado se obedecer aos mandamentos dele. Primeiro, lealdade e fidelidade, depois, comprometimento em estudar, conhecer e entender toda a palavra de Deus e os seus mandamentos. Vejam que eu não estou falando que a obediência não é importante. Eu estou atentando os seus olhos para a ordem das coisas. A sua obediência não depende da sua capacidade intelectual, mas da sua fé na pessoa e do caráter de Deus. Eu já falei a história aqui no começo e é a mesma. Eu falava frequentemente ao meu pai, ele me mandava fazer alguma coisa e eu sempre questionava por quê. E o não entender da minha parte fazia com que eu não quisesse obedecê-lo. Mas isso, na verdade, isso não é má compreensão, isso é rebeldia. Isso é rebeldia do nosso coração. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus e porque nós não entendemos, nós não obedecemos. Isso não é uma desculpa, isso é rebeldia do seu coração, que você não confia no caráter e na bondade de Deus. A.W. Tozer, não sei falar isso em português, A.W. Tozer, dizia que a grande arma de Satanás é a ignorância do ser humano sobre a Bíblia. A grande arma de Satanás é a ignorância do ser humano sobre a Bíblia. E ele está certíssimo, corretíssimo. E eu vou ler alguns dados para vocês de 2014 e 2016. Existem mais de 2 bilhões de cristãos no mundo e desses 2 bilhões, menos de 30% lerão a Bíblia toda em suas vidas. Mais que 82% de cristãos norte-americanos leem a Bíblia somente aos domingos, nos cultos. Mais de 82% dos cristãos norte-americanos leem somente a Bíblia aos domingos. A nossa estatística deve ser bem parecida também. Somente 45% leem pelo menos uma vez por semana a Bíblia, enquanto 33% não leem a Bíblia. 33% de pessoas que se chamam cristãs não leem a palavra de Deus. Isso é um absurdo. Somente 22% dos norte-americanos creem que a Bíblia é a palavra de Deus e é inspirada por Ele. 22% creem
que a Bíblia é a palavra de Deus, de fato, e é inspirada por Ele. Será que nós realmente cremos que essa daqui é a palavra de Deus para nós? E é claro que você, no seu coração, na sua mente, talvez você vai falar, sim, claro, lógico. Mas eu quero que você analise um pouco a sua vida. Analise um pouco as suas ações. Você lê a Bíblia? Você realmente crê que essa daqui é a palavra de Deus? Que ela é inspirada por Deus para nós? Que ela foi escrita para dar instrução a você e a mim? Sobre como vivermos aqui, sobre como glorificarmos o nosso Deus? Responda analisando as suas atitudes. Responda analisando quanto você lê a Bíblia e quanto você prioriza isso na sua vida. Será que nós cremos que essa é a palavra de Deus verdadeiramente? Nós frequentemente pedimos ajuda a Deus, Deus nos dá a sua palavra para nos ajudarmos, e nós falamos, Deus, assim não, não é esse tipo de ajuda que eu queria. Não, eu tenho que ler isso daqui? É muito grande, é muito difícil. Eu tenho que ler todos os dias? Eu tenho que ler frequentemente? Dá um negocinho mais fácil aí, não tem uma injeção não que eu posso tomar uma vez e pronto? Não. Nós passamos por problemas verdadeiros aqui na Terra. Como me relaciono com meus filhos? Como que eu converso com eles? Como que eu me relaciono com meus pais? Como que eu me relaciono com meu marido ou com minha esposa? Com quem que eu caso? Qual carreira eu escolho? O que eu estudo? Que curso eu escolho? Meus irmãos, nós temos a palavra de Deus para nos guiar, para nos dar sabedoria, para aplicarmos nessas questões do dia a dia da nossa vida. Nós falamos, não, Deus, isso é muito difícil. Assim eu não quero. Dá outra coisa, não tem um vídeo de 3 segundos no TikTok, não? O cristão se compromete com Yahweh e com a sua palavra. Dos versículos 9 a 11, o cristão confia e se alegra em Yahweh. O cristão confia e se alegra em Yahweh. Olha só o versículo 10, o versículo 9, vou lê-lo até o 10. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Meus irmãos, qual que era a maior consequência do pecado? A morte. A morte. Não só a morte física, mas a morte espiritual, o distanciamento do nosso relacionamento com Deus e a morte de todas as coisas. Até o nosso mundo sofreu essas consequências, até o mundo natural sofre essas consequências do pecado. E aqui nós temos a maior alegria da salvação. Versículo 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Para o cristão, a morte não é mais um castigo, na verdade, é o começo da vida. Quantos de nós temos essa perspectiva? Quantos de nós vivemos a nossa vida alegres com Deus, porque nós fomos salvos da morte, porque nós não temos que temer mais a morte? Nós podemos sofrer várias coisas aqui na terra, mas nós falamos, mas isso daqui, na verdade, não é a vida, isso daqui é só um tiquinho. Eu fui salvo da morte, eu vou viver para sempre, num lugar onde não tem dor, onde não tem sofrimento. Era muito frequente, anos atrás, os cristãos cantarem sobre a morte. Eu estou lendo um pouco toda noite um livro que eu já recomendei aqui, só porque eu vou falar, eu me esqueci do título dele, que conta sobre... É o livro de mártires do Fox, que conta sobre os mártires cristãos na antiguidade. E eu acho que isso faz bem para nós, lermos sobre pessoas que foram fiéis até a morte.
lermos sobre pessoas que sofreram muito mais do que nós, mas se alegraram, até mesmo sendo queimadas, se alegraram porque iam ver o seu Salvador. Será que a vida eterna, o que foi conquistado por Cristo na cruz, é motivo de alegria na nossa vida? Será que a gente pensa frequentemente sobre isso? Nós cantamos pouco hoje em dia sobre a morte, mas para nós a morte é o começo da vida. É o começo de uma vida junto com o nosso Pai. Paulo e Barnabás, esse salmo, ele é citado tanto em Atos 2, quanto em Atos 13, Atos 2, 25 e Atos 13. Em Atos 13, Paulo e Barnabás estão em Antioquia, chegam a Antioquia, eles vão na sinagoga e eles pregam a judeus. E eles citam esse salmo para provar que Jesus é o Messias. E a maneira que eles provam que Jesus é o Messias é citando justamente essa parte e falando que Jesus é o Senhor que foi ressurreto, que não foi deixado na morte. A ressurreição é o principal marco comprobatório de que Jesus é o Cristo. A ressurreição é a principal mensagem do Evangelho. Isso significa, a ressurreição, o fato de que Cristo foi ressurreto, significa que há salvação para nós. É por isso que quando você lê Atos, eles estão falando sempre sobre a ressurreição de Jesus. E falando, ele é o Messias, ele foi ressurreto. Às vezes nós não entendemos por que eles falam só sobre isso. É porque ele ser ressurreto significa que há salvação para nós. Eles acabam de citar esse versículo, esse salmo. Lendo o versículo 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Jesus é o santo que não foi deixado na morte e que não viu corrupção. E olha só o que eles falam logo após terem citado exatamente esse versículo, lá em Atos 13, 38 a 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas da quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então a ressurreição de Jesus significa para nós remissão de pecados e justiça. Nós fomos salvos da morte, nós temos o perdão dos nossos pecados, a justiça de Cristo foi imputada a nós. Será que isso nos alegra? Será que nós vivemos a nossa vida com isso em mente, nos lembrando constantemente de que não temos que ter medo de coisa alguma, porque nós temos a vida eterna? De que nós estamos em paz com Deus, com o Criador dos céus e da terra, porque recebemos a remissão dos pecados e a justiça de Cristo? Essa é a maior conquista do nosso Senhor. Eu já falei, Ele é o Santo. Ele é o Santo. E unidos com Ele, nós seremos ressurretos. Nós somos unidos com Ele tanto na morte quanto na ressurreição. Romanos 6,5, porque se formos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Da mesma forma que Ele morreu, nós morremos para o nosso pecado, para o nosso velho homem. Da mesma forma que Ele ressurgiu, nós ressuscitaremos também como novo homem. E meus irmãos, o mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, opera agora em você. Isso não é extraordinário? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, agora opera em você. Efésios 1,19, Paulo ora para que os efésios saibam qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo,
ressuscitando dentre os mortos. Se você tem o Espírito de Deus em você, você tem esse mesmo poder que ressuscitou Cristo de dentre os mortos, atuando na sua vida para que você consiga viver fielmente essa vida segundo os mandamentos de Deus. Para que você consiga, em todas as circunstâncias, dar glórias a Ele. Lembro a vocês que nós somos agora livres para adorar. Livres para adorar. No versículo 11, na primeira parte do versículo 11, tu me farás ver os caminhos da vida, além de ressurreição, além desse mesmo poder que atua em nós, que nos ajuda na nossa santificação, nós temos também o Espírito Santo de Deus nos guiando continuamente. Tu me farás ver os caminhos da vida. E olha só que interessante, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Mais uma vez, intimidade com Yahweh. E é muito interessante que agora ele fala, na tua destra, a plenitude de alegria. Enquanto no versículo 8, ele falou, estando ele à minha direita, não serei abalado. É interessante que aquele que tem Yahweh à sua direita aqui na terra, estará à sua direita depois nos céus. Aquele que tem Yahweh à sua direita aqui na terra, que se apega a Ele e à sua palavra, que se compromete com Ele, com tudo que tem, estará à direita de Yahweh eternamente nos céus. E para aproveitarmos delícias perpetuamente. E essa é uma excelente tradução. Eu falei, eu vou procurar, porque deve ter alguma forma de eu explicar o que seriam essas delícias perpetuamente, mas essa é uma ótima tradução. É isso, delícias perpetuamente. Você está vivendo aqui na vida, é uma vida difícil, mas se você é salvo, se você é cristão, se você está unido e comprometido com Deus, você experimentará delícias perpetuamente, eternamente. O que passamos aqui na terra não se compara com o que vamos ter nos céus. Eu quero ler para vocês uma história de Dietrich, mais uma vez, não sei falar em português, Dietrich Bonhoeffer, ainda mais um teólogo alemão, né? Fica mais difícil a gente falar. Dietrich Bonhoeffer, ele foi um teólogo e pastor alemão e um dos principais líderes da igreja confessante que se opunha ao nazismo. Ele era especialmente conhecido pela sua resolução e a sua fidelidade à palavra de Deus. Ele foi preso em 1943 por agentes da Gestapo, por suspeita de atuação na resistência a Hitler. E ele foi levado, então, a um campo de concentração e foi executado em abril de 1945. E eu tenho um relato do dia da sua morte. No início de 9 de abril de 45, o médico do campo, não vou tentar ler o nome dele, registrou a sua impressão sobre Bonhoeffer. E ao assisti-lo no último dia de sua vida. E ele diz que no dia que foi condenado, ele viu o pastor Bonhoeffer orando fervorosamente ao seu Deus. Ele fala, fiquei profundamente comovido com a maneira como esse homem adorável orou, tão devoto e tão certo de que Deus ouviu sua oração. Nos quase 50 anos em que trabalhei como médico, nunca vi um homem morrer tão inteiramente submisso à vontade de Deus. É relatado que na manhã que os guardas buscaram Bonhoeffer em sua cela para ser executado, ele estava orando, ele se levantou de suas orações e ele teria dito, este é o fim, para mim, o começo da vida. Que busquemos ter essa perspectiva. Ao buscar relacionamento íntimo com Cristo e perceber que Ele é o santo que estabelece e cumpre o padrão,
e então nos capacita e fortalece para vivermos de acordo com a sua palavra. É Ele quem nos instrui constantemente, e é Ele quem nos livra da morte e dos nossos pecados, nos possibilitando então ter acesso livre a Deus Pai. Meus irmãos, sem relacionamento íntimo com Deus através de Cristo, você não conseguirá viver fielmente aqui na terra. Não conseguirá. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pelo teu Filho, que o Senhor livremente deu a nós para cumprir o que nós não conseguimos cumprir, para morrer na cruz pelos nossos pecados, para garantir remissão dos pecados e justiça diante de Ti, para termos livre acesso a Ti, Deus, o nosso Pai. Nos ajude a não negligenciarmos isso. Nos ajude, Pai, transforme nosso coração. Nos ajude a priorizarmos isso, que isso seja o nosso maior bem, o nosso maior tesouro, a nossa maior alegria. Nos ajude, Pai, a buscarmos intimidade com Deus na Tua palavra, de estudarmos a Tua palavra, de buscarmos entender a Tua palavra, de buscarmos obedecer a Tua palavra. Nos ajude, Pai, a sermos submissos a Ti em todas as áreas da nossa vida, no nosso relacionamento com o nosso marido, com a nossa esposa, nos nossos deveres para com os nossos filhos, na nossa submissão e obediência aos nossos pais, no dia a dia, em meio a povos pagãos que não conhecem o Senhor, que não adoram, mas rejeitam o Teu senhorio. Pai, nos ajude a não nos assemelharmos a eles em qualquer coisa, mas a sermos fiéis a Ti em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém.